Olá, senhores, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula? Olha só, vamos falar um pouco sobre polímeros. E a matriz de referência do Enem ela é bem clara a respeito disso, né? Os polímeros hoje, na matriz de referência, o que o Enem quer da gente, Flávio? Ele quer que você tenha noções básicas sobre polímeros, e aí ele cita, né, os polímeros que ele vai trabalhar com você na matriz, que no caso é o amido, glicogênio e celulose, que são os polímeros naturais, borracha natural e sintética, tá? Polietileno, poliestireno, PVC, Teflon e nylon. Tudo bem? Então vamos começar aqui. Flávio, o que é um polímero? Se você for analisar, pessoal, o sentido etimológico da palavra, for quebrar o termo polímero, mero significa parte, poli muitos, então são muitas partes que se adicionam, que se unem a fim de formar uma macromolécula, né, de massa molar elevadíssima, muitas vezes incalculável, e são sempre estruturas formadas por ligação covalente, tá? Essas pequenas partes que se unem, pessoal, são chamadas de monômeros, né, que dão uma sequência infinita, né, de átomos ou de grupamentos de átomos que se ligam através de ligação covalente. Tudo bem? Então, polímero é uma macromolécula formada por pequenas partes que se repetem, chamadas de monômeros. É uma estrutura formada por ligação covalente, né, assim como 98% dos compostos orgânicos são formados única e exclusivamente por ligação covalente. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então, como é que formaria, Flávio, um polímero? Através de uma reação específica chamada reação de polimerização, onde você tem monômeros que interagem entre si, né, e esses monômeros interagindo entre si, eles já acabam formando macromoléculas. Então, para você ter uma ideia de como funciona a polimerização, seria mais ou menos como se eu pegasse e unisse vários clipes, né, e formasse uma sequência de clipes, e essa sequência de clipes aqui seria justamente uma macromolécula, seria um polímero. Detalhe, gente, polímero não é substância. Quando você fala de polímero, você automaticamente remete seu raciocínio a materiais. Então, polímero não é que nem o ácido sulfúrico, que é uma substância, não é que nem a água, não é que nem HCl, não é que nem hidróxido de sódio, não é substância. Polímero é material, tá? Bom, gente, então como classificação dos polímeros, nós temos dois tipos de polímeros, os naturais e os artificiais. Entende-se como natural aquele polímero, né, que é feito na natureza. Toma muito cuidado com esse tipo de afirmação. Então, quando você trabalha com polímeros naturais, são aqueles produzidos pela natureza e não aqueles encontrados na natureza. Porque, por exemplo, os plásticos, eles são polímeros artificiais, mas eles não são da natureza. Não, Flávio, isso é lógico. Não, é porque alguém pode pensar assim, que natureza, pessoal, produz alguma coisa. Aquilo que você encontra na natureza nem sempre é da natureza. Ou seja, os plásticos, eles são produtos de descarte do homem e, diga-se de passagem, né, o homem é o único ser vivo, o único animal que consegue produzir lixo e ele descarta na natureza. Portanto, o plástico, ele pode estar presente na natureza, mas ele não é da natureza. Portanto, ele não é algo natural, tá bom? Considere polímero natural aquele que é produzido pela natureza. Por exemplo, celulose, amido, o látex natural, né, que é a borracha natural, a caseína, que é uma proteína do leite, seda, fios de teia de aranha, tá bom? Então, assim, você vai levando em consideração aquilo que é formado pela natureza e não aquilo que é encontrado na natureza. Os artificiais, por sua vez, pessoal, são aqueles polímeros que são fabricados, né, artificialmente e geralmente são derivados de petróleo, né, são frutos da petroquímica. E no geral, pessoal, os polímeros artificiais, eles são denominados plásticos, né? E, portanto, os plásticos são materiais artificiais que normalmente são de origem orgânica, né, e que em algum estágio da sua fabricação adquiriram uma forma, né, com a ajuda de calor, pressão, né, emprego de moldes. Então você percebe que é algo bem artificial mesmo. Eu preciso de uma ação humana para que eu tenha um formato adequado daquele polímero artificial, que no caso é um plástico. Então os polímeros artificiais, no geral, são chamados de plásticos, pessoal.
E aqui citamos alguns para vocês, por exemplo, o polietileno, o politetrafluoretileno, que é o Teflon, o nylon, a borracha sintética, né, o poliéster, o acrílico, e assim por diante, o PET, né, e assim por diante. Gente, a gente vai trabalhar agora de uma forma inicial, né, os polímeros naturais, tá bom? Amigos, aqui eu não vou te falar nada de muito específico, né? Até porque o Enem pede noções básicas. Vou te dar mais um enfoque a respeito da estrutura da celulose enquanto estrutura química, né? Ou presente da química orgânica, tá? Mas olha só, a celulose ela é um polímero natural formado por unidades monoméricas, né? São os monômeros que formam a celulose, são as beta-glicoses. As beta-glicoses tem uma cadeia que não é ramificada, portanto não tem pontas de carbono, tá bom? É uma cadeia linear, rígida, né? E tu sabes que a celulose hoje você conhece muito bem, ela faz parte de uma estrutura muito presente, né, nas plantas. Então, ela tem uma consistência fibrosa, ela é bem resistente, né? E hoje a celulose ela tem essas cadeias justapostas uma à outra através de ligação de hidrogênio. Porém, a celulose ela é insolúvel em água. Então entenda, pessoal, que a celulose ela é formada por unidades monoméricas de beta-glicose, tá bom? É uma estrutura rígida, linear, né? Ela não é ramificada, ela não tem pontas de carbono, tá? E ela é insolúvel em água. Mas, Flávio, eu estou vendo bem aqui que existe. Opa, desculpa, pessoal. Eu estou vendo bem aqui que existe uma hidroxila. Deixa eu tentar. Ó, bem aqui existe uma hidroxila. Essa hidroxila aqui, pessoal, ela não é utilizada para fazer conexão com o meio, tá? Ela é usada para fazer conexão com outras beta-glicose para formar o polímero. Por isso que a gente afirma que a celulose ela não é solúvel em água, né? Você utiliza essa hidroxila bem aqui, ela é justamente usada para fazer conexões com outras glicoses, tá ok? Outras beta-glicoses. Mas no geral, pessoal, a celulose é isso daí, né? Ela é formada por beta-glicose, né? E eu tenho essa estrutura aí linear, rígida, bem fibrosa, tá ok? Bom, então vamos lá, vamos dar sequência aqui à situação. Aí depois, pessoal, vem o amido, que é um carboidrato, você já conhece esse carboidrato, ele é uma fonte de energia ou de reserva energética dos vegetais. No ser humano, o amido ele começa a ser degradado na boca através da ação enzimática de pitialina ou amilase salivar, tá? Ela também é um polissacarídeo e é formado por unidade de glicose. Então, quando você fragmenta o amido, você tem glicose na sua boca. É por isso que o arroz ele é meio docinho, né? Porque o carboidrato ele é um açúcar. E aí, pessoal, nós temos a produção dele nas organelas citoplasmáticas chamadas de plastídeos. É lá que você tem a estrutura de formação, né, do amido, tá bom? Então o amido ele é formado nos plastídeos, é um polissacarídeo, né? A parte monomérica dele também é a glicose, só que não é a beta-glicose, tá bom? Em termos de estrutura, eu tenho um anel hexagonal mais organizado aqui do que aqui, ó. Então aqui eu tenho uma espécie de estrutura em forma de cadeira, e aqui eu tenho um anel mais hexagonal, tudo bem? Então a diferença estrutural do amido para a celulose é essa aqui. Então eu tenho um anel mais hexagonal e aqui eu tenho uma espécie de cadeira formada na estrutura da beta-glicose. Bom, e aí chegamos no glicogênio, né? O glicogênio, pessoal, ele, assim como o amido ele é a principal reserva energética para os vegetais, o glicogênio assim é para os animais, tá? É interessante você observar que o glicogênio ele pode ser de duas
de duas estruturas, ou melhor, ele pode ter duas fixações, ele pode ser o glicogênio chamado de glicogênio hepático e o glicogênio muscular. Tá? Esse glicogênio ele é fixado no músculo e no fígado através de pontes de hidrogênio. Então a musculatura ela vai receber e vai fixar o glicogênio, né? E também no fígado as células hepáticas através de pontes de hidrogênio. Ó. Então bem aqui a água ela consegue fixar, olha só, o glicogênio através das suas ligações ou pontes de hidrogênio. Tudo bem? Então esses agregados ou grânulos, né, eles são altamente hidratados e aí eles conseguem se fixar no músculo. Daí, pessoal, existe uma explicação pela qual a gente tem que os fisiculturistas, né, os caras que fazem trabalho resistivo em academia, que é a musculação, eles precisam tomar muito volume de água para que o glicogênio muscular ele comece a ficar fixo, né, na musculatura a ponto de ser requisitado em um momento adequado da atividade física. Tá ok? Bom, queridos, então agora a gente vai verificar alguns polímeros, tá? Eu vou dar ênfase agora nos polímeros de adição, que existe uma característica muito interessante a respeito desses polímeros de adição. Né? Como é que eles são formados, Flávio? Bom, a principal característica para identificar quando eles vão ser polímeros de adição é você analisar que a estrutura que vai originar o polímero ela tem insaturações. E essas insaturações elas têm rompimento na sua cadeia, na ligação π, que é a mais fraca. Tá? Então, essa condição de polimerização por adição é o caso mais simples que nós temos. É quando você junta várias moléculas pequenas, né, e forma uma macromolécula. E todas essas moléculas que vão se unir, todos esses monômeros, eles são totalmente iguais entre si. E aí a gente tem um caso de homopolimerização. Ou seja, eu tenho uma reação de formação de polímeros a partir do uso de monômeros iguais. Tá bom? Então, para ilustrar, aí você percebe, por exemplo, aqui na estrutura, que você tem a ligação π, e é como se eu rompesse essa ligação π e ela se abrisse de forma lateral, como se fosse isso aqui, ó. Imagina várias pessoas, né? As mesmas pessoas, com as mãos sobre a cabeça, e de um determinado momento da situação, elas abrem as mãos lateralmente, olha só. Elas acabam se conectando e formam uma macromolécula. Perceba que todos eles que estão se ligando são iguais, então são monômeros iguais. E aí eu tenho uma reação chamada de reação de adição, cuja principal característica do processo de polimerização por adição é justamente a quebra da ligação π. E observa só que existe uma diminuição no grau de insaturação do composto. Antes eu tinha um composto, né, os monômeros eles eram insaturados, e agora eles originaram um composto maior, chamado polímero, com ligações simples. Né? Então é uma característica do processo de adição, seja de qual for, ou uma reação normal de adição, ou uma reação de polimerização por adição. Né? É rompimento de ligação π e a diminuição no grau de insaturação do composto. Bom, vamos aqui falar um pouco sobre os polímeros de adição, que a gente chama de polímeros vinílicos. Flávio, o que é um polímero vinílico? Gente, o polímero vinílico ele é um polímero que tem a sua origem do vinil. Né? O vinil é um grupamento orgânico que é tal qual um grupamento alquila, são chamados grupos alquenilas. São grupos derivados de alcenos pela perda de um hidrogênio. Então, o vinil ele deriva do etenil, ou melhor, do eteno. Né? O eteno, ao perder um hidrogênio, ele torna-se o etenil, ou também chamado de vinil. Então, qualquer estrutura, pessoal, que tenha a participação ou a derivação desse grupamento, né, do vinil, ele vai ser considerado um polímero vinílico. Tudo bem? Então, por exemplo, olha, o polietileno ele é um grupamento vinílico, como eu te falei agora há pouco. Ou eu tenho o vinil presente na estrutura do polímero, ou eu tenho um composto, né, que originou o vinil, que no caso seria o eteno. Tudo bem? É interessante observar também, pessoal, que o nome do polímero, a partir de agora, ele vai me dizer
Da onde o polímero foi formado? Portanto, o polietileno ele é um polímero formado a partir do etileno, também chamado de eteno. Tá ok? Então observa lá que se eu tenho o eteno, né, eu submeto ele a um catalisador, uma pressão ou uma temperatura elevada, eu consigo fazer o rompimento da ligação π, que é essa que está mais na cor rosada aí. Elas se rompem e aí elas fazem a abertura lateral e aí elas acabam se ligando. Tudo bem? Então, observa que existe uma diminuição no grau de insaturação do composto também. Ele era insaturado e agora ele passou a ser saturado, tá? Flávio, o que é esse N aqui? Esse N aqui, pessoal, no finalzinho, no produto do polímero formado, é justamente o número incalculável de vezes que se repetem essa parte aí. Então quer dizer que essa parte ela é a estrutura do teu polímero, né? É a parte monomérica que se repete de forma infinita, tornando a estrutura uma macromolécula de massa incalculável. Bom, interessante ressaltar aqui para você algumas propriedades. Por exemplo, o polietileno, pessoal, ele apresenta uma alta resistência à umidade e ao ataque de substâncias químicas, como solventes em geral. Então, eu gostaria que você lembrasse dessas propriedades e levasse em consideração a aproximação do teu dia a dia a respeito disso daí. Então, por exemplo, poxa, Flávio, resistente à umidade. Poxa, resistente à umidade, amigo? Me lembra rapidamente aí uma coisa que você usa no seu dia a dia, que é bem resistente à umidade. Detalhe, resistente não quer dizer impermeável. Quer um exemplo? Saco plástico. Saco plástico, ele é feito de polietileno, tá bom? Então quer dizer que ele tem uma resistência, mas ele não é totalmente insolúvel, né? Tem boa flexibilidade, é uma outra resistência, é uma outra propriedade interessante. É um material de baixo custo, né? E tem uma baixa resistência mecânica, você consegue quebrar ele facilmente, né? Então, por exemplo, as películas plásticas e as folhas de embalagem dos alimentos, né? Embalagem de produtos farmacêuticos, recipientes diversos que nós usamos nas nossas casas, eles são, no geral, os polietilenos. Alguns revestimentos de fios, cabos, tubos, brinquedos, utensílios domésticos, né? Olha só. Então as aplicações elas são as mais variadas. Eu acho que o polietileno é um dos plásticos, pessoal, que é o mais utilizado, né? Ele tem uma participação muito grandiosa no nosso dia a dia, tá? Então os papéis filmes no geral, né? Os materiais plásticos das nossas casas, eles são no geral formados de polietileno. Bom, vamos ver aqui o poliestireno, também chamado de vinilbenzeno. Poxa, o poliestireno, pessoal, ou vinilbenzeno, observa um detalhe. Ele mantém novamente aqui a raiz, olha. Ele mantém a estrutura do vinil ou etenil, né? Daí o nome da estrutura ser o vinilbenzeno ou poliestireno. Então, o vinilbenzeno, pessoal, é interessante. Ele vai manter um polímero vinílico, ele vai manter a estrutura do vinil, tá? Ou de repente do eteno, que é de lá que eu extraio através da perda de um hidrogênio o nosso vinil, tá bom? Se você for tentar comparar a estrutura do polietileno com o do vinilbenzeno, perceba que existiu a substituição de um hidrogênio de um dos carbonos, né? Antes era CH2, dupla CH2, foi substituído um hidrogênio por um aromático. Essa é a diferença, estruturalmente falando, do poliestireno para o polietileno, tá bom? E mais uma vez, a reação acontece no grupamento vinílico pelo rompimento, olha só, da ligação dupla, ou melhor, da ligação π, né? Então aqui eu tenho uma estrutura formada com ligação simples. Então a abertura lateral das valências que vão se ligar, né, de uma forma infinita, montando o vinilbenzeno. Tudo bem? Bom, o vinilbenzeno, pessoal, ele tem algumas propriedades bem interessantes também. Ele é isolante térmico, né? Ele também apresenta uma boa resistência química e térmica, né? Mais térmica do que química em si.
E aí ele pode também assemelhar-se a alguma estrutura parecida com vidro em nossas casas. Ele forma isopor, que é o chamado poliestireno expandido, né? Então existe aí, quando você injeta um ar numa temperatura adequada, né, esses gases dentro do poliestireno formam o isopor, tá bom? Bom, em alguns casos ele é usado como tecidos domésticos rígidos, de formas que eles são transparentes, né? Também pode não ser transparente, pode ter coloração. E aí você tem a estrutura do poliestireno, tá? É interessante que ele tem uma reação com algumas espécies químicas, por exemplo, ele consegue amolecer sob a ação de hidrocarbonetos. Porém, ele tem uma alta resistência a ácidos, bases e sais, tá bom? Então, essas que seriam algumas propriedades do poliestireno. Bom, em relação a essas propriedades, o que a gente pode lembrar aqui? Por exemplo, ó, o isopor, as marmitinhas, né? Graças à propriedade de ser isolante térmico, eu consigo acondicionar um alimento quente e manter por algum período de estrutura, algum período de tempo adequado para que eu possa preservar a temperatura do alimento, tá bom? Aqui embaixo nós temos o painel de um carro, né, pessoal, que é formado de poliestireno. Imagina se esse painel não fosse formado de poliestireno e o poliestireno não tivesse a capacidade térmica, né, de isolante térmico e elétrico. Aí por dentro do painel temos vários fios. Imagina um fio desencapado tocando nesse painel aí. Se o poliestireno não tivesse a capacidade de isolar eletricamente o sistema, muitas pessoas, né, ou muitos de nós, ao tocar o painel, conseguiria tomar um pouco de choque. Tudo bem? Então, gente, essas são algumas aplicações do poliestireno. Na sequência, pessoal, temos aqui o PVC, o policloreto de vinila. Gente, mais uma vez, ressaltando aqui a questão estrutural. Observa aqui, do policloreto de vinila do PVC para o poliestireno e para o polietileno, a diferença é justamente a presença agora de um cloro. Olha só. Agora eu tenho um cloro. O polietileno só tem carbono, hidrogênio, é o eteno, né? O poliestireno tem um aromático no lugar de um hidrogênio. E agora eu tenho o meu PVC com a presença de um cloro, tá bom? Bom, o PVC é aquele que você já está imaginando. Poxa, o forro PVC é o mais conhecido de todos. E é verdade. Mais uma vez aqui a reação é de adição. Olha só, um composto insaturado. Quebrou a valência, abriu lateralmente, ó, formando aí uma estrutura saturada. Tudo bem? Bom, vamos lá. E aí as propriedades, pessoal? Bom, ele apresenta uma resistência química e térmica, né? Então, assim, resistência não quer dizer que ele seja imune, tá bom? Então, por exemplo, em relação à resistência térmica, é interessante que você possa entender uma coisa. No caso de um incêndio, né? Quando você tem alguma estrutura de PVC, ele começa a ser aquecido e esse aquecimento faz com que ele comece a sofrer retorções. Ele retorce o máximo possível, né? Só que ele não consegue pegar fogo logo de imediato. Ele começa a queimar depois de um certo tempo, ou seja, isso demonstra a resistência do composto. Ele vai resistindo e resistindo até o máximo que ele pode. Depois ele vai pegar fogo, tá? Bom, é interessante, pessoal, que essa resistência química e térmica é em decorrência do elemento químico cloro associado a ele. E existe um problema em relação à queima de PVC. Né? A queima de PVC, pessoal, depois que ele não consegue mais resistir e cede ao processo de combustão, ao ser queimado ele libera HCl gasoso, né? Que tem um poder asfixiante muito forte, muito forte. E aí você inalando ele, você vai ter as suas células totalmente fritadas, literalmente fritadas. Né? O HCl, depois que ele inala, ele sai de fato te asfixiando, é um cheiro horrível. Eu te falo que eu já senti o cheiro de PVC mesmo, queimado, e é asfixiante e ele sai rasgando todo o teu trato respiratório, a tua via respiratória, e você depois fica ali
numa situação bem difícil mesmo de respirar. Bom, mas aí também, pessoal, o PVC ele tem outras propriedades, por exemplo, ele pode ser misturado a um agente plastificante e tornar o PVC flexível, ou também pode ser um PVC rígido, que é aquele PVC que é utilizado, né, na fabricação de dutos e tubos de água e de esgoto, né? Os PVCs mais flexíveis, eles já são usados, pessoal, com cortina de chuveiro, algumas bolsas, né? Até mesmo em roupas de couro artificial, brinquedo, alguns estofamentos de automóveis. Então, assim, quando eu misturo um agente plastificante, eu posso ter um PVC flexível ou não. Tudo bem? Bom, então tá aqui um exemplo, né? Tubos, né, e forros de PVC, alguns brinquedos que tem o PVC mais flexível, cortinas de banheiro que só tem na casa da vovó, né? Então eu tenho aí algumas aplicações do PVC. Aqui, pessoal, eu tenho o tetrafluoreteno ou politetrafluoretileno, né? Observa só mais uma vez o caráter estrutural. A diferença bem aqui é justamente a presença agora de 4 grupamentos de flúor, 4 átomos de flúor, daí o nome tetrafluoretileno, tá? Ou tetrafluoreteno. Então, em relação aos anteriores, observa que a estrutura mantida sempre tem 2 carbonos com uma dupla ligação, que é o elemento chave do nosso polímero vinílico, tá ok? Mais uma vez a quebra da ligação, π, né, e a abertura lateral das valências aqui, ó. Então aqui desse lado uma valência e aqui também abriu outra valência, tá ok? Bom, propriedades, vamos lá. Apresenta elevada resistência química e térmica, baixo coeficiente de atrito, isso daí quer dizer que ele é bem lisinho, né? E tem baixa aderência, isso daí justifica, né, a estrutura do polímero do politetrafluoretileno ter um baixo coeficiente de atrito, né? É interessante que existe uma elevada resistência térmica e é bacana falar disso porque, por exemplo, no laboratório a gente existem espátulas de Teflon que chegam até mesmo recebendo um calor direto de 300 graus Celsius sem derreter, né? Isso daí é bem interessante. Por isso que nós usamos o politetrafluoretileno em panelas para fazer a antiaderência, né? O politetrafluoretileno é conhecido comercialmente como Teflon. Então essa parte enegrecida da panela, ela é revestida de Teflon. Por isso que existe uma baixa aderência do alimento nessa panela aí. Mas ao centro nós temos, pessoal, algumas torneirinhas que são usadas em laboratório, são torneiras de controle de fluxo em titulação, né? Então eu tenho um processo químico em laboratório chamado de titulação, onde eu uso ácidos fortes, bases fortes, que ficam em contato com essa torneirinha aí. E ela, se ela não fosse feita de polietileno, de politetrafluoretileno, né, que é o Teflon, a gente teria um processo de corrosão aí facinho, né? Então eu só posso usar essa torneirinha porque ela apresenta uma propriedade de resistência química também. E aí, aqui, pessoal, mais na direita nós temos as antenas parabólicas, né? Que ficam expostas ao calor diário do Sol. E aí ela consegue ter uma boa resistência também ao calor e aos intempéries, né, do nosso meio ambiente. Tudo bem? Bom, amigo, então vamos àquela parte lá. Até lá nós vimos os polímeros de adição. A gente vai ver aqui os polímeros de condensação, que é bem interessante porque eles são polímeros onde eu tenho a união de 2 monômeros e sempre nessa união eu tenho aí uma perda de moléculas, né? Eu tenho perda de estruturas. Então eu tenho perda de água, de HCl, de amônia, né? Então sempre eu tenho a perda de alguma coisa, é como se fosse uma reação de eliminação. Tudo bem? Bom, é interessante, pessoal, observar que nos polímeros de condensação
eu tenho sempre a utilização de polímeros, ou melhor, de monômeros, né, que tem duas partes, que são sempre di. Por exemplo, eu sempre vou estar trabalhando com diácidos carboxílicos, com diaminas, né, com diálcoois. Então, assim, são estruturas sempre pautadas na questão do di. Por que di, Flávio? Porque assim, ó, se você for observar esse nosso exemplo bem aqui, eu tenho uma estrutura que tem uma hidroxila de um lado e na mesma estrutura eu tenho outra hidroxila do outro. Então, já que ele vai formar polímeros, o processo de polimerização que acontece de um lado, olha só, esse mesmo processo aqui, ele tem que acontecer do outro lado também. É por isso que eu tenho que ter dos dois lados grupamentos, onde eles vão fazer a utilização desses grupos para fazer a formação de um polímero. Então, do mesmo lado, de um outro lado, eu tenho uma outra estrutura que vai fazer a conexão. Tudo bem? Bom, e aqui, pessoal, nós temos um polímero que é citado na matriz de referência, que é o nylon. O nylon, pessoal, ele é proveniente de uma reação onde eu tenho um diácido carboxílico reagindo com uma diamina. Né? Então perceba mais uma vez, o que caracteriza bastante, né, que a polimerização foi feita, por condensação, é esse fato de eu ter um grupamento di. Então aqui, por exemplo, eu tenho um grupamento carboxílico e aqui do outro também eu tenho um grupamento carboxílico. Então eu tenho um diácido com uma diamina. Olha aqui, ó, amina de um lado e grupo amina do outro, né? Bem aqui, ó, pronto. Tudo bem? Bom, aí como resultado, nós temos aqui a formação do nylon. O nylon, pessoal, ele é uma poliamida, né? É um polímero cuja função pertence a esse polímero, a função amina. Ou, desculpa, a função amida, né? Então, o C-N, ele caracteriza o processo da formação de um polímero com a função amina. Ou, meu Deus do céu, desculpa, amida. Então, assim, eu tenho uma poliamida aqui no processo, tá ok? Então, nylon nada mais é do que uma poliamida. Bom, propriedade forte e facilmente moldável, né? Quem nunca tentou quebrar um fio de nylon naquelas festas do sobrinho, do primo, né, menor. Então, no final da festa, a gente tenta desarrumar a festa todinha. E ao puxar aquele fio de nylon, a gente estica, 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 estica e ele não quebra. Ele tem um baixo coeficiente de atrito, né? Ele é bem lisinho e não propaga fogo. Se você for tentar tocar fogo nela, ele começa a queimar logo, em seguida ele apaga. Então, a vantagem dele é essa, ele não consegue propagar fogo, tá bom? Alguns exemplos aqui, né? Os fios de nylon à direita, usados em pesca e até mesmo na confecção de bijuterias. Ao centro eu tenho aqui o velcro também, que é formado por nylon. E aí algumas roupas, né, que existem em nylon na sua composição. Gente, embora o poliéster não esteja citado como polímero lá na matriz de referência, eu vou comentar com você porque já caiu uma questão no Enem a respeito de poliéster. Não em si do poliéster, tá? Mas da função que forma esse polímero. Foi na prova do Enem, do PPL, eu acho que foi na prova de 2015, se eu não me engano. Né? Era uma questão simples, não era algo específico sobre polímeros, então dava para o aluno fazer com certeza. Era mais sobre identificação de função orgânica. Porque se você for observar, um éster em si, pessoal, ele é formado a partir de uma reação de álcool com ácido carboxílico. Um poliéster não é diferente. É um polímero de éster formado a partir de uma reação de um álcool com um ácido carboxílico. Só que esse álcool, como eu te falei ainda há pouco, ele tem que ser um diálcool, né? Ele tem que ter duas extremidades com hidroxila. Olha aqui, ó, um diálcool. E o ácido carboxílico, ele é um diácido carboxílico, olha. Ele é um diácido carboxílico, tá bom? Detalhe, ele é um diácido carboxílico, mas ele
é aromático. Tem que ter o anel aromático. Aí nós temos como fruto, tá aqui, ó, um poliéster. Tá aqui a função éster formada. Tá bom? Então, a questão do Enem, ela trazia simplesmente uma identificação do polímero, né? E ele demarcou para você lá a parte do polímero que ele estava citando, que é o poliéster. Então, a função pertencente é o éster, assim como a função pertencente ao nylon é uma poliamida. Tá bom? Agora eu acertei. Estava me confundindo. Vamos lá, vamos dar sequência aqui, pessoal. Poliéster, propriedades, uma boa transparência, ter um bom brilho, né? Muitas vezes é utilizado como massa de parede, em algumas situações de arquitetura, porque eles têm um bom brilho. Ele tem uma boa resistência térmica, mecânica e química. É interessante porque essa resistência mecânica traz uma aplicação muito bacana que são nas blusas de futebol. Né? As blusas oficiais, né, de jogadores de futebol, elas são formadas por poliéster. E tem que ser de poliéster, não pode ser de algodão, porque algodão esgaça. O poliéster não. Ele resiste à atração mecânica de uma forma muito grandiosa. Então, o atleta ele pode ser puxado pela camisa que não vai rasgar facilmente, né? E quanto à resistência térmica, é interessante, por exemplo, aqui na esquerda, eu tenho esse emaranhado de cordas, né? Que são usados em rapel. Então, o rapel, existe um deslizar de mãos e em contato com essa corda esquenta, né? Então, assim, o atrito e a conversão do atrito em calor permite com que você tenha um aquecimento da corda, né? E se o material da corda não fosse feito de poliéster ou se não fosse feito de um material de uma certa resistência térmica, a gente teria o fácil rompimento dessa corda e possivelmente um acidente com a pessoa ou com o atleta que faz o rapel, tá ok? Amigos, vamos falar aqui um pouco da borracha natural, o poliisopreno, né, que é formado a partir do metil-but-1,3-dieno, ou se você quiser chamar 2-metil-butan-3-dieno. Observa só que o processo de reação aqui de obtenção da borracha natural, né, que é o poliisopreno, é justamente um processo onde houve uma reação de polimerização por adição. Se você for observar calmamente bem aqui, ó, existem duas ligações duplas e aqui eu tenho como resultado uma única só ligação dupla. Ou seja, como característica do processo de reação de adição, eu tenho uma diminuição no grau de insaturação do composto, tá ok? Bom, essa é a reação de obtenção, tá? É interessante, pessoal, que a borracha natural ela tem uma propriedade que é a elasticidade, que ela vai ser aumentada quando você faz o processo de vulcanização da borracha. O que é a vulcanização da borracha, Flávio? A borracha vulcanizada em relação à borracha natural, a crua, né, que a gente chama, ou não vulcanizada, é que existem pontes de enxofre que fazem uma ligação entre essas macromoléculas que constituem a borracha natural, né, que no caso seria o poliisopreno. Então, o poliisopreno ele tem a sua estrutura interligada por enxofre que faz essas interações entre as macromoléculas. E aí você tem um aumento, né, nessa capacidade de elasticidade, ou seja, você não rompe com facilidade a estrutura da borracha natural. Então a vulcanização é a adição de certo percentual de enxofre junto à borracha natural, que aumenta o poder de elasticidade sem fazer o rompimento fácil. O material fica muito mais resistente, tá? Bom, também entre outras características, por exemplo, ele tem uma baixa capacidade de preservar a deformação efetuada por um estímulo, ou seja, a esterese. Então, quando a gente fala de baixa esterese, a gente fala de que ao esticar uma borracha, ela rapidamente volta, né, à sua condição natural, ou seja, ela não consegue preservar a deformação dela. O fato de nós termos baixa deformação permanente justifica o fator anterior, né, de baixa esterese. Então, uma espécie química ou um material que tem baixa deformação permanente é aquela que apresenta baixa esterese, é aquela que tem a dificuldade em preservar a sua deformação.
né? Então, balões de plástico, né? Os balões de borracha, né? Alguns bicos de uma madeira, né? As raspas da borracha de apagar lápis, a gente tem elas como borracha natural ou poliisopreno. Em relação à borracha natural, borracha sintética, que é o polibutadieno, perceba que existe apenas uma única diferença de forma estrutural. Qual é, Flávio? É que aqui, pessoal, na borracha sintética, falta o metil. Percebeu? Anteriormente, lá, a borracha natural, o original, quem originava o poliisopreno era justamente o metil buta 1,3-dieno. E aqui só é o but 1,3-dieno ou buta 1,3-dieno, não tem ramificação. Então a diferença estrutural é essa, é que aqui a borracha sintética ela não tem ramificação e a natural ela tem ramificação. Mas também são produtos de uma reação de adição, tá? Propriedades: baixa esterese, assim como a borracha natural. Só que tem um detalhe interessante aqui, ó, que tem a maior resistência à abrasão. A abrasão é o desgaste por fricção. Então, assim, comumente é bem utilizado, por exemplo, como correias de carro, né, correias de rolamento de algum veículo ou de algum maquinário, porque tem um contato muito alto de fricção e aí você tem essa resistência à abrasão, né, que é esse desgaste por fricção. Menor recuperação elástica que a borracha natural, é uma sintética, né? Então, geralmente os sintéticos eles têm uma diferença em relação ao natural em algumas propriedades e geralmente são propriedades que são mais inferiores ao original, né? É que nem o original e o similar, né? O similar nunca vai ser tão bom quanto o original. Mesma coisa a borracha sintética, ela nunca vai ser tão boa, pelo menos em todas as suas propriedades, em relação à borracha natural, tá ok? Bom, então tá aqui algumas aplicações, né? As espécies químicas da borracha sintética, ou a borracha sintética em si, é utilizada dentro desse parâmetro aí de você estar trabalhando justamente com estruturas onde você tem contato frequente à abrasão, desgaste por fricção, só de sapato, correias, né? E assim por diante. Meus amigos, nós ficamos por aqui, né? Então o que eu tinha para te falar sobre polímeros é isso daí. Nada de muito especial, muito absurdamente difícil para você. E a gente vai ficar com esse conteúdo por aqui, gente. Um forte abraço, foi um prazer estar falando com vocês.